problema é que eu como 4 quilos de cada coisa, toda vez que eu sento. Constantemente eu parava de comer pão quando eu via que tinha um pão no saco. Porque pra mim a medida certa das coisas é o quanto tem dentro do saco. Então você vai acabar comendo um monte de pão, entendeu? Sim. Pra encher a barriga. Sim. Demora pra encher, viu? Fico muito tempo sem ter, e aí eu tenho a fase da mortadela, assim. Agora, recentemente, eu acho até que tem um pouco aí, que eu comprei esse Onde você escondeu? Tá preparado? Eu tô com uma pequena expectativa, vamos ver. Gente, Caraca. quanto que você vai chegar no final desse projeto? Eu tô até preocupado já. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma Invasão Leal. Hoje a gente vai conhecer e acompanhar toda essa reeducação alimentar do Brian. E eu tô muito empolgada porque ele é produtor de conteúdo nas redes sociais. Só que o conteúdo dele é um pouco peculiar. Ele prova alimentos, produtos estranhos. E na maior parte das vezes são coisas não saudáveis. Na verdade, acho que todas as vezes. Então acho que vai ser um desafio, porque ele tem isso como trabalho. Então como é que a gente vai resolver essa situação? Se você quiser saber, vem comigo. Meu pão de guarda. Dá licença. Tudo bom? Entra aí. Ai, coisa linda. Gente, é meu sonho. Eu tô com tanta vontade de ter um cachorrinho. Quer esse aqui? E aí, tá animado? Tô feliz, né? Tô precisando dar jeito na vida. Gente, o Brian, ele testa produtos, né? Prova. Eu provo comidas estranhas. Bizarras, sabores diferentes, coisas assim. E muitas vezes não são saudáveis. Quase nunca, na verdade. É. 99,9 pra ser, né? Exato. E agora a gente vai tentar achar um equilíbrio nisso. Exatamente. Sou Brian Rizzo, eu tenho 32 anos e trabalho com produção de conteúdo para internet. Sempre fiz, comecei com blog lá em 2008, depois fui fazer podcast, produzi alguns projetos para o YouTube e hoje eu sou diretor de conteúdo da Rede Snack, tenho alguns canais de marcas lá que são dirigidos por mim e produzo um conteúdo independente também nos meus tempos livres, aí, principalmente um que me fez estar aqui hoje, que é o que eu chamo de sommelier de comida bizarra. Eu provo sabores diferentes de produtos conhecidos ou provo comidas diferentes, às vezes comidas típicas, às vezes comidas misturas estranhas como sushicha, que é o sushi de salsicha, coisas que a internet diz que é normal, eu falo, vou provar para ver como é que é. E aí esse quadro bombou muito nos últimos tempos, eu tô com quase 100 mil inscritos no YouTube só fazendo isso há menos de 30 dias, assim. Então eu tô gostando de fazer, tô me divertindo muito fazendo esse quadro, mas um pouco preocupado porque pode ser que eu morra. Então vou me cuidar para que isso não aconteça. Vamos começar invadindo a sua geladeira? Você Vamos, me permite? Podemos, claro. Então tá bom. Venho por aqui. Bom, como o resto da casa inteira, a cozinha também está meio vazia. Não tem nem armário ainda. Então, essa é a minha geladeira. Antes de abrir, eu quero só te contar que tem muita coisa aqui que é de trabalho, tá? Que são coisas que eu peguei para provar e contar o sabor, mas eu não como no dia a dia. Mas aí é legal você ir me falando assim, Thaís, isso aqui, eu, tipo, zero ligo, não é uma tentação pra mim. Agora, isso aqui eu amo. Você fala assim, ó, isso aqui é do meu dia a dia. Eu acho que não tem nada que seja uma tentação real pra mim. Tá. Ó, por exemplo, isso aqui é tudo coisa de testar. Eu nem sei o gosto que isso aqui tem. Tá. Lá embaixo o Guaraná Jesus, é proibido falar mal dele na internet. Tem fãs muito fiéis ao Guaraná Jesus. Você foi cancelado é na horrível. internet? Eu quase fui cancelado por falar mal do Guaraná Jesus. Mas refrigerante você não gosta? Eu gosto de Coca-Cola. Da normal? Eu gosto da normal, Coca-Cola normal. Minha namorada fez um barulho aqui quando eu falei qualquer coisa. Não, o Brian bebe muito refrigerante. Eu bebo, mas eu bebo Coca-Cola. Eu não bebo outras coisas, não. Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, os tradicionais. Eu gosto assim, eu gosto quando tem, entendeu? Alguém aqui... Pra denunciar. Denunciando. Mas sabe não, que eu acho que ela sabe melhor que eu das aqui coisas? Não ligo. Ela sabe melhor que eu das coisas, eu acho. Eu gosto muito de Coca-Cola, mas eu tomo outras coisas também. Mas você toma com qual frequência? Todo dia? Eu acho que... Se tiver todo dia. Se tiver todo dia, sim, mas não tem todo dia. Então, Você já evita ter em casa? talvez umas 3 vezes por semana, A gente tá substituindo pela água com gás. Água com gás. Água com gás eu tomo bastante. Gosto dessa substituição. Ele tá sendo eficaz, tá assim, Tá, eu fico suprindo... satisfeito igual. Água Ai, com que gás bom. com limão, pra mim, se tiver coca com limão, é a mesma coisa. Eu gosto de água tônica também. Não é o caso, mas, Aí é mas eu gosto. refrigerante. Ah, é? É Nossa, que refrigerante. triste. Então é só sofrimento à toa. Você usa amarga, margarina? Né? Eu uso margarina, eu amo margarina. Não, Manteiga eu não vou não. morrer se ficar sem, mas eu gosto muito do gosto de plástico que a margarina tem. A manteiga não tem esse gosto. Aqui tem frutas, eu como muita fruta de verdade. Parece que é fake Ai, essas frutas tangerina, aqui, que linda. mas eu gosto muito. Nossa, que E bonito aqui isso tem umas aqui. verduras, é. Gente, olha como aquele... É orgânico?
Não sei. Por que tá tão Se bonito é, assim não é nesse de papel? propósito. Tá guardado Foca assim. aqui, olha Foca aí, que bonito. Nossa, Talvez seja orgânico, mas não é por isso que eu Fofo. comprei. É porque é bom. fofo. Achei organizado. Tá, beleza. Então, você gosta de tudo, assim, vegetal, fruta, isso não é o problema. O problema é o extra. Não, nenhum. O problema é que eu como 4 quilos de cada coisa, toda vez que eu sento. Mas eu gosto muito Tá. dessas coisas todas. Eu acho que é Beleza. isso. Aí aqui em cima vai parecer muito que é a pegadinha que eu comprei só porque eu sabia que tu vinha, mas na verdade não, a gente tem comprado muito essas comidas congeladas que são meio saudáveis, Ah, legal. mas não pela saudabilidade Ah, delas, eu curto. mas porque é prático. Não, eu acho ótimo. É, Eu acho a gente ótimo. gosta muito dessas É coisas comida aqui. congelada a vácuo, sabe? Tipo assim, já É. pronta. Não ocupa nenhum espaço no congelador e é gostoso pra caramba. E já vem separado assim as quantidades. Não é ó. patrocinador do canal. Inclusive, Não, nem se meu. vocês quiserem patrocinar, qualquer coisa, bota um negocinho aqui na... É, põe um blur aqui e me patrocinem também, porque isso aqui é caro pra caramba, mas é mais barato do que pedir iFood toda vez que a gente vai comer e não tem tempo de cozinhar. É. Porque a gente gosta muito de cozinhar aqui em casa, mas não é todo dia que dá. É, mas eu achei muito boa a sua mentalidade, do tipo assim, vamos cozinhar, mas quando não der, qual é a nossa alternativa pra não ir pra uma coisa não saudável? Achei isso muito bom. Achei legal esses esse brócolis aqui eu gosto congelados, é prático também, porque às vezes Champignon. assim, você até compra, o trabalho é quase o mesmo, só você cortar, mas assim, aqui É. você já tem aí por muito tempo, não estraga. Isso, eu costumo descongelar na água, assim, tipo banho-maria, e é bem prático. Champignon eu gosto muito, e isso aqui é uma coisa importante de comentar. Esse pacote aberto é porque foi minha namorada que usou. Se eu tivesse usado, eu tinha usado todo. Porque pra mim a medida certa das coisas é o quanto tem dentro do saco. Então eu abro o saco e faço tudo. Que pra mim eu não tenho erro quando é assim. Então acho que essa é um pouco da mentalidade que me transformou num gordo. Mas você prepara tudo e come tudo, não é assim, Como preparo tudo, como Nunca uma sobra. parte e tal. Jamais verá um prato com comida dentro enquanto eu estiver nessa casa. Ó, aí aqui tem frango, que não deve ser muito saudável, mas é bem prático também. É um frango Empanado já, né? empanado, é. Isso é muito prático, dá pra fazer muita coisa diferente com esse frango. Assim, tem uns conservantes e tal, umas coisas. Tem glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, e Tá. ele tem, assim, algum potencial cancerígeno e tal. Sim, são aditivos. Entendi. Então, assim, é o frango e tem algumas coisas, né, que vão realçar o sabor, conservante. Não é uma coisa legal pra você ter todo dia. Entretanto, se é numa correria, É talvez. prático, é prático. Tem muito aí, até porque Pelo a menos gente não não é comeu... assim, fake frango, porque tem uns negócios que assim, é entendi. frango com papelão quando Sei, com frango, soja. né? Não, esse aqui não, eu acho que é frango de verdade. Mas tem bastante porque a gente não comeu tanto no mês anterior. É, não estamos no momento de já ter feito a compra desse mês, né? E aqui tem coração de frango, eu gosto muito disso aqui. Você compra orgânico, é? Ou foi Não sem de querer? propósito também, eu compro É geralmente... propósito sim, que é mais gostoso. Ah, então tá, minha namorada falou que é de propósito. Porque é mais gostoso, eu não sabia. Eu compro sempre o que tem no mercado. Eu sou gaúcho, né? Lá no sul, coração de frango é muito normal, é o sabor de qualquer coisa, assim. Tá. Pizza, pastel, tudo é coração de frango. E aqui tem feijão congelado. Feijão congelado, legal. Aqui é carne também, né? Aí é carne Bife, também, carne. pode puxar, é bife, acho que é alcatra. Ó, achei boa a sua geladeira, viu? Assim, ali ficou claro que eram testes. O Na porta, refrigerante que você gosta mesmo, não tem em casa, pelo Pois menos. então, não tem, é. Desses aí eu não vou tomar nenhum por gosto, assim. Só vai experimentar. É. Então, a gente tá sem armário aqui na cozinha, porque a gente mudou e não colocou ainda. E aí todos os nossos alimentos estão concentrados nessa gaveta, que são coisas que a gente come e coisas que eu vou testar em vídeos e estão por aí ainda. Tá, aí você Quer me abrir? fala o que. Ó, Thaís, eu gosto. Esse aqui eu uso no dia a dia, esse aqui é só pra teste. Tá bom, a gente Ai, pode ir meu Deus. tirando. É, tá tudo Gente, socado, real. Não, só da gente olhar aqui já Já dá um deu susto. um monte de coisas. Isso é pra testar. Testar. Nunca comi. É pra testar Isso aqui eu vi também. que você testou. É, eu Macarrão de testei, feijoada. mas eu sempre compro 2. Isso assim, na vida eu sempre compro 2, porque eu não gosto que falte. E quando eu vou gravar, eu compro 2, porque pode ser que eu precise fazer um segundo take. Com o Tá. produto fechado ainda, depois de já ter comido. Então não e é aí eu algo que acabo você comprando gosta. 2. O que você faz depois? Você doa? Das coisas que eu provo, eu ainda não sei, porque eu comecei a fazer esse quadro faz um mês, mais ou menos. Então tem coisas acumuladas aí que eu penso em doar, mas ao mesmo tempo eu fico com pena de doar, porque geralmente a coisa é horrível. E aí eu vou pensar, pô, quem é que vai querer comer um miojo doce? Eu faço uma doação do meu bolso, eu não vou doar um miojo doce pra alguém. Olha isso aqui. Miojo de chocolate e miojo de beijinho. Isso é um terror, é muito ruim. Eu não sei se eu vou doar isso pra alguém. Lembra, Lê? Ó, Kit Kat de cappuccino. Mas você também não pretende comer. Não é uma Só pra tentação. gravar, não é uma tentação. O que você gosta muito de comer? Eu gosto muito de pão, muito. Se eu sentar, eu como 15 pães, assim.
Gosto muito de pão. E eu gosto de doce. Isso é engraçado até. Eu tenho, acho que por causa da minha mãe sempre foi assim. Depois do almoço eu gosto de comer um doce. Mas se for uma banana, tá valendo também. Legal. Porque eu só quero um doce, não precisa ser um chocolate. Então eu como bastante fruta nesse momento. Pode ser Ó, legal. isso aqui também é pra testar. Pipoca eu não sou Pipoca de muito. micro-ondas. Eu nem sei se pipoca de micro-ondas faz bem ou faz mal, mas Não é legal, essas aqui mas são... pipoca eu acho super de panela eu acho super de boa. Tá. Leite condensado. Você... Não, esse aqui isso aqui Creme é de creme de leite. leite. É. Leite condensado eu gosto. Não costumamos ter muito, mas eu gosto pra caramba. Ah, mas quando assim, tem arroz, feijão, Coisas que dão muito trabalho de fazer, geralmente eu não faço. sucrilho. Sucrilhos eu comprei pra mim mesmo, mas tá também aí há uns 6 meses, né? Tá, tem bastante aqui. É. Você toma leite? Você costuma tomar leite? Não costumo tomar leite. Isso aí era pra colocar no açaí. Isso aí é leite tá. em pó. Tapioca, né? que a gente tem Tapioca é aqui. mais da minha namorada. Eu não sou muito fã porque dá muito trabalho de fazer. Mas quando ela faz, eu adoro. Esse pão é seu. Qual é o pão que você gosta? Que você falou que você gosta muito de Eu pão. gosto de pão de sal. Aqui lá no sul chama cacetinho, aqui é pão francês. Pão francês, tá Pão bom. francês. Gosto de pão francês. Mas é isso. Acho que coisa que eu gosto muito, assim, que eu vou sofrer vai ser pão mesmo. Mas você não precisa ficar margarina. sem pão. Tá, que bom. É, só que a gente vai ter que dosar a quantidade. Ok. É isso, é a quantidade com o que você vai comer. Tá. Vamos supor, se eu falasse assim pra você, olha, Brian, você pode comer esse pão que é o mais saudável do mundo com ovo. Mas Entendi, você gosto de um ovo. dia não tá afim de comer esse pão saudável, ou ele não tem, ou você tá numa situação viajando, ou você tá muito afim do teu pão francês. Tá. Beleza, você substitui pelo pão francês, Entendi. mas você ainda come o seu complemento de ovo. Entendi. Senão você vai acabar comendo um monte de pão, entendeu? Sim, Pra encher a barriga. Sim. E demora pra encher, viu? Oh. Olha, eu acho que em relação aqui a essa geladeira, tem muita comida de verdade, eu acho que são poucas coisas pra gente pensar. Por exemplo, aquele frango não é a coisa mais saudável do Tá. mundo. Em termos de saúde mesmo, assim, vitalidade a longo prazo. A gente pode pensar, por exemplo, num frango desfiado, que às vezes já é fácil, você só mistura com molho de tomate ou na comida. Tá. A gente pode pensar em outras marcas também, de um frango pronto, alguma coisa nesse sentido. Umas outras dicas que eu vou te passar também, mas eu acho que no geral é legal. Eu achei que você foi bem sincero também nesses produtos que você não consome tudo. Acho que a gente... Se é só ajustar a quantidade, fome Tem você não vai salvação. passar. Não se preocupa, que Tá fome você bom, não vai que bom, passar. fico feliz. Bora lá sentar e conversar. Eu quero saber a história do pão, mas me Tá conta bom. agora do café, que eu Do fiquei muito café. feliz. Isso é engraçado. Eu nunca tomei café com açúcar, desde criança. Nunca? Nunca. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Eu não sei se eu tomava café antes disso, tá? Mas eu lembro que a minha mãe teve algum problema de saúde e ela precisou tomar café sem açúcar. Então você não usa nem pra receita, nada. Eu não tenho feito receitas. Quando a gente faz, assim, tipo bolo, coisas assim, aí a gente compra pra receita e acaba ficando pro resto da vida aí. Mas no dia a dia a gente não usa pra nada. O que Não você tem pode nada. também substituir por um adoçante natural. No bolo? Num bolo. É? Não sabia. Em xilitol e eritritol, eles adoçam na mesma proporção, basicamente, do açúcar. E ele também é um pozinho branco, então é muito fácil. Não fica aquela coisa, meu Deus, como é que eu uso? Entendi. Você substitui Eu ali nem um pra um. sabia. Eu só sigo as receitas, geralmente. Ah, então legal, ó, já anota Tá. essa dica. Vou anotar. E aí me conta esse negócio do pão. Do Que pão. história é essa? Então, a história é o seguinte, eu gosto muito de pão. E sempre gostei muito de pão. E aí, quando eu morava com meus pais, isso assim, eu já trabalhava e morava com eles, isso deve ser uma história de 2009, talvez, 2010. Eu chegava em casa às 11h30 da noite, que era a hora que eu saía do trabalho. E aí eu chegava em casa e meus pais já estavam dormindo e tinha pão em casa. Geralmente eles compravam um saco com 10. Só que eu sentava para comer pão e trabalhar já, porque eu tinha meu trabalho formal, mas eu já trabalhava produzindo conteúdo para internet nessa época. Então, a madrugada era a hora de eu fazer minhas coisas de projetos pessoais. E eu ficava trabalhando com muito pão. E constantemente eu parava de comer pão quando eu via que tinha um pão no saco. Porque eu pensava, putz, eu vou deixar minha mãe sem café da manhã. E aí eu parava de comer, ou seja, eu tinha comido 9 pães na noite enquanto eu trabalhava. Na noite, assim, entre meia-noite e 8 da manhã, assim, que eu ficava trabalhando. E aí eu lembro que essa fase é uma fase que eu engordei muito. Eu tinha 68 quilos quando eu fui contratado. Quantos anos você tinha? 68 aos 18 anos, eu comecei a trabalhar em 2008. Eu sou bom com datas e números. E quando eu vi que eu estava gordo, foi mais ou menos uns 4 anos depois, que eu estava com 115 quilos. Então foi tipo 2 Bryans em 4 anos, assim. Engordei muito naquela época. Então, acho que... O que você diria que é o mais difícil pra você hoje?
né, na fase de emagrecimento? Porque o que parece é que você não tem um paladar para doce, então... Eu gosto de doce, mas eu não como muito doce. Eu como doce como sobremesa, assim, eu acho. Eu gosto muito de comer algumas coisas fora, assim, do vídeo que eu sei que não são saudáveis, como pão e coisas assim que tem muito carboidrato. Então, talvez eu tenha um pouco de sofrimento nesse momento de comer menos pão, mas eu vou tentar. Talvez seja muito isso da quantidade mesmo, você não ter esse filtro, né, de comer um pouco e tal. E meio que se torna inconsciente. Você falou, eu tava comendo ali pão trabalhando, talvez você nem tava se dando comer conta. trabalhando é uma coisa que eu já não faço mais. Eu acho que o que a gente pode combinar é assim, senta e faz uma refeição, né? E como eu vou te também ajudar nas quantidades, então olha, é tanto disso, tanto daquilo, você já vai ter um pouco mais de filtro. Por quê? O que eu vejo muitas pessoas, né? Como elas não têm noção da quantidade, elas acabam botando muito mais comida no prato do que elas precisam e que acabam ficando bem cheias. Com menos elas ficariam satisfeitas, seria ótimo e tudo. Então talvez você não tenha essa noção. Aquele negócio da comida congelada que a gente mostrou no congelador ali, é uma coisa que quando a gente optou por pedir, eu lembro que eu sentei com a Mari, ela começou a mostrar o catálogo assim lá do aplicativo e todas as porções dizia 300 gramas, 350 gramas. E eu dizia pra ela, olha, não vai dar isso aí, eu vou comer isso aí, eu vou ficar com fome. E dá. A gente come e eu penso, eu vou comer isso aqui, eu sei que eu vou continuar com fome, eu faço outra coisa depois. E aí eu como e muitas vezes é 5 horas da tarde e eu tô satisfeito, assim. Então, realmente, se tivesse o dobro, eu teria comido o dobro e nem teria percebido. Mas como não tem, como é uma porção que vem fechada, eu acabo comendo aquela quantidade e ficando satisfeito mesmo assim, coisa que eu nunca imaginei que 350 gramas ia me deixar satisfeito num almoço. E aí o que você também pode ter em mente? Beleza, fiz o almoço, comi, acho que eu vou ficar com fome. Beleza, se você deu 2 horas e ficou com fome, de repente teve uma fome mais rápida do que você ficaria se você comesse um prato maior, beleza, você senta e come. Então assim, acho que não precisa ter um horário fixo de comida, sabe? Sim. Então come quando você tem fome. Tá? E, por exemplo, para você ter vários pães em casa é uma tentação que se, por exemplo, tiver escrito para você, come um pão e isso, você vai querer comer mais? Eu não vou comprar um pão na padaria, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu posso comprar mais e não comê-los. Acho que eu você consigo. Consegue? Consigo. É isso que eu queria saber. Ter muitos pães em casa é mais uma questão de praticidade. Assim, eu vou na padaria, eu compro 5, compro 6 e aí deixo ali. Mas também tem um pequeno detalhe que pão de padaria não dura muitos dias em casa, ele fica duro, que nem uma pedra. Então, geralmente eu como em 2 dias, assim, uns 3 pães por dia talvez. É meio isso. Mas eu posso comer menos se tu me recomendar isso, porque eu quero emagrecer, né? Então, e eu acho que o nosso maior foco tem que ser você emagrecer, mas você conseguir manter isso. Né? E a gente vai estar no acompanhamento de 3 meses, que ele vai ser um start inicial, que você vai perder peso nesse período, mas que você ainda deve seguir perdendo, né? Porque, óbvio, a gente tem um tempo do nosso corpo. Então a gente vai ver uma transformação, mas essa transformação ainda tem que continuar depois disso. Né? Não, eu quero que continue. Eu sou uma pessoa muito determinada, assim, eu sou muito focado quando eu começo um projeto e eu nunca comecei um projeto de saúde, então eu acho que tem o risco de eu emagrecer muito, assim, de realmente conseguir alcançar o objetivo que eu tenho, porque quando eu me determino a fazer alguma coisa, principalmente gravando, assim, como trabalho, eu acabo fazendo bem. E o que você diria, assim, que faz você não manter essa alimentação saudável? Óbvio que nesse momento, né, ali que você ganhou novamente, foi a pandemia que te desmotivou, mas o que seria? Eu fico com fome, o que é? Eu não sei. Na pandemia foi consciente a minha decisão de vou cuidar da minha saúde mental e se eu engordar depois eu vejo, e agora a gente tá vendo. E eu acho, até que eu não acho que eu coma mal, assim, eu como muito, mas o meu problema é que eu não faço nenhuma atividade, assim. Então, a gente mudou para esse bairro aqui, é um bairro que tem muito morro. Então, só de subir os morros para ir no mercado, para ir ali, para ir aqui, eu já dei uma emagrecida, assim, que eu senti. E a resistência física já aumentou, porque eu sou muito sedentário. Fico em casa o dia inteiro. Então, acho que eu estou meio que engatilhado para melhorar, só preciso começar a me preocupar, né? Mesmo assim, com a alimentação. Você falou que tinha ido no parque ontem correr, né? Sim, a gente faz isso. O que você tem feito de atividade física? Em que momento do dia que você está inserindo? E eu achei muito legal que ontem era sábado, então você foi num sábado, muito legal. Às vezes a gente vai domingo também, porque minha rotina é um pouco corrida, né? Então mesmo estando em casa, não é sempre que eu tenho meia hora para ir no parque. A gente mora pertinho de um parque aqui e a gente vai de vez em quando, assim. Eu não gosto de correr. Eu gosto de ir pro parque, gosto de ficar ouvindo meu podcast ali e ouvindo música, enfim, fazendo a caminhada. Mas a corrida, eu acho que psicologicamente me incomoda mais do que fisicamente, assim. Eu fico cansado de pensar que eu vou ter que correr.
mas eu vou e caminho. Então a gente fez esse negócio, a Mari terminou, chegou a correr 5 km e corre até hoje, mas eu vou no parque, eu corro 1 km e paro e continuo ouvindo música e sigo caminhando, assim. Caminhar eu gosto. Eu sinto que meu corpo aguenta, mas a minha cabeça não aguenta mais, sabe? Eu quero parar de correr logo. E você pretende entrar na academia? O que você pretende Eu tenho vontade, fazer? empurrando isso, Então, mas eu bora quero. resolver isso. Eu quero Amanhã voltar. já vamos lá, vai visitar as academias e ver. Eu quero ir, quero ver. Por quê? Óbvio, né? A gente tem um ajuste na alimentação de acordo com o que você gasta de calorias parado. Mas quando a gente faz uma atividade física, a gente aumenta o nosso gasto calórico. Tá. Então a gente às vezes pode até comer um pouquinho mais e também, na verdade, a gente acelera esse processo de perda de peso, né? Porque você teve um gasto maior calórico. Sim. Hoje, atividade física no seu dia a dia, em que horário do dia mais ou menos? Você Então, tá eu fazendo? tento ir 3 vezes por semana no parque, geralmente de manhã, porque eu coloco assim, que eu começo a trabalhar às 10. Então, geralmente, a gente tenta ir antes das 10. Quando não dá, eu vou à tarde, assim, num intervalinho ali, tipo, entre 1 e 2, entre 2 e 3, um horário que está mais tranquilo do trabalho, eu consigo ir. Mas aí, assim, dia de semana, eu corro com o celular no bolso. Eu caminho com o celular no bolso e a qualquer momento eu posso ter que pegar o celular e ficar trabalhando no parque. E isso acontece algumas vezes, eu procuro continuar caminhando enquanto eu estou trabalhando, mas aí perco o ritmo, né? Porque eu tenho que caminhar devagar para não atropelar uma pessoa enquanto eu estou mexendo no celular. Mas é meio assim. E aí por isso que eu vou sábado. Ontem foi sábado, a gente foi, porque sábado é o dia da semana que eu consigo deixar o celular em casa e ir em paz, assim. E domingo também, às vezes a gente vai. Tá, beleza. Tenta aumentar o número de dias na semana, Tá. tipo, focar em 5, nem que você faça um treino em casa. Eu vou falar pro Léo, que é um professor da minha equipe, falar com você, e aí Tá bom. vocês ajustam uma atividade física que mais se adequa com a sua rotina. Ok. Eu acho que vai ser bem legal. Como que a gente pode, de repente, equilibrar esse seu trabalho Isso é com a loucura. alimentação saudável? Eu gravo tudo no final de semana e aí fico 1 ou 2 semanas sem comer porcaria. Quer dizer, só no dia a dia, sem separar os vídeos. E aí é um pouco mais tranquilo por isso, eu acho. E outra coisa, eu não como tudo, né? Eu provo e com muita dor no coração, às vezes eu tenho que colocar fora. Eu digo pra Mari, bota fora isso aqui, porque eu não consigo, mesmo sendo uma coisa horrível, eu não consigo botar comida fora. Eu tenho esse negócio, assim. E às vezes eu como coisa ruim, muito, nossa, quantas vezes eu comi coisa horrível porque eu fico com dó de botar fora. Mas eu geralmente eu não como tudo das coisas, eu só dou uma provada mesmo pro vídeo e pelo entretenimento eu não fico... Mas eu acho que é isso. Provar um pouco e não comer o restante. Não Porque comer o quando a resto. gente fala em emagrecimento, né, em manter resultados, ter resultados, não é só a frequência que a gente come, mas também o quanto a gente come quando a gente come. É. Então, por exemplo, Thaís, eu gosto muito da minha sobremesa depois da refeição. Vamos supor que você não gostasse de fruta, que fruta Tá. não saciasse. Eu preciso de um chocolate. Uma coisa é você comer um quadrado de chocolate, que ele pode estar ali inserido na tua alimentação, do que uma barra. Não, é impossível comer um quadrado. Se tiver a barra, eu vou comer a barra. Não, aí a gente precisa resolver isso. De repente você compra Não aqueles ter a barra. embaladinhos Sim, pequenininhos. pequenininho. Pode ser. E com relação à fruta, eu posso comer quanto eu quiser? Porque assim, eu também não como uma banana, eu como bastante. De uma vez? De uma vez. Bergamota, que aqui chama mexerica. É mexerica, né? Tangerina. Eu como muito também. Eu sento como 3, 4, assim. Aí a gente tem que limitar, tipo, duas, vai. Duas, tá bom. Duas grandes, né? Duas grandes, Tem umas né, maiorzinhas ali, eu gosto mais delas. Mas aí a questão é, a gente não vai comer a fruta sozinha. Isso é uma coisa que você tem que levar pra sua vida. Tá bom. Porque muita gente fala assim, eu vou fazer dieta, vou comer fruta à tarde. Beleza, fruta é bom, é saudável, mas você vai comer a fruta, você vai estar morrendo de fome em 5 minutos. Não sei como 4. Mas ainda assim, a digestão é muito rápida. Tá bom. Então, assim, você nunca vai ter só a fruta, você não vai ficar com fome, você vai ter alguma outra coisa. E aí isso é uma coisa pra realmente levar pra vida. Nenhum tipo de carboidrato você comer sozinho. Seja o pão, seja a tapioca, o arroz, o macarrão, fruta. Então, sempre comer com alguma coisa. Você vai ter o pão no café da manhã, você vai comer com uva, vai comer com queijo branco, né? Você vai comer uma banana, você pode fazer um smoothie onde leva um whey protein, você pode... fazer uma panqueca de banana que vai ser misturado com ovo. Você vai comer uma tangerina porque teve uma fominha antes de dormir. Come uma castanha junto, bota come uma tangerina e umas 5 castanhas. Ok. Não é um momento em que você vai estar assim de tarde, eu vou comer uma fruta e castanha. Não, porque você também vai ter uma fome logo. Mas é pra, tipo, um lanche intermediário, entre as refeições maiores. Entendi. Sabe? Beleza. Você bebe bastante água, isso é um problema pra você? Tomar água pura, pouco. Eu devo tomar, sei lá, uns 500 ml por dia, talvez. É porque eu tomo na garrafinha, geralmente, né, de água mineral. A garrafinha acho que tem uns 350, sei lá. Quanto que é uma garrafinha? 300. Aquela pequenininha. Então eu tomo uma dessas, talvez 300 e pouco. 300 ml. Mas eu tomo chimarrão, eu tomo uns 2 litros por dia, que é chá.
Eu não sei se Mas conta. é bom. Então, conta, mas também não conta. Também não é bom se entupir Entendi. assim de chá. Fica com uma garrafinha do lado que eu acho que isso vai ajudar. Sim, bastante. ajuda. Eu gosto de tomar. Eu não tomo por realmente não ter hábito. De repente, uma garrafa maior vai Pode te estimular ser. mais. Pode ser. Eu gosto de brincar com uma regrinha do tipo assim, acordou, bebe um copão de água. Eu acho que nisso você Tá. já garante uma boa dose de água e vira um hábito. Você acordar é a primeira coisa, Entendi. antes de ingerir qualquer coisa, ser água. Se você beber 300 ml na hora que você acorda, você ainda vai garantir, depois da tua garrafinha ao longo do dia, Entendi. uma quantidade. Embutido, presunto, peito de peru, linguiça, salsicha. Eu gosto de mortadela. Não sei se é embutido. Eu adoro mortadela. Eu como 4 kg de mortadela igual o lanche paulistano aquele lá, se puder. 4 kg de uma vez. Numa vez, num pão, assim. Eu adoro mortadela. Mas você não tem em casa. Você fica Eu sem. fico muito tempo sem ter, e aí eu tenho a fase da mortadela, assim. Agora, recentemente, acho até que tem um pouco aí, que eu comprei esses Onde dias. se escondeu? Não, tá ali na porta, eu acho. Se tem, tá ali. Se não, eu Eu comi não vi. ontem. Eu não lembro. Mas eu gosto de mortadela. Presunto eu não gosto muito. Eu como na casa dos outros quando me oferecem. E queijo a gente costuma ter esse queijo sem lactose, não sei se faz alguma diferença, mas é de vez em quando também, não sou tanto do queijo. O queijo sem lactose, a diferença é que a lactose já vai estar previamente digerida Entendi. no queijo. Essa é a diferença. Aquele queijo lá, ele é amarelo. Aí o que eu recomendo? Ele não vai ter um aporte proteico suficiente para você. Tá. Ele tem muito mais gordura do que qualquer outra coisa. Então é assim, uma fatiazinha para dar um gostinho naquilo ali que você está fazendo. Então você pode Entendi. botar uma fatia no pão, mas aí você bota o ovo também junto, por exemplo. Tá, ok. Ou você bota no ovo, por exemplo. Entendi, tá bom. Tá? Mas ele dá um gostinho, não para substituir. Ok. Me conta então assim, a sua rotina mais ou menos, o horário que você acorda, o que você come em cada refeição, tenta me falar mais ou menos assim as Tá. quantidades. Eu acordo umas 9h30, eu levanto, nem sempre eu tomo café da manhã, porque às vezes eu acordo 9h30, mas eu já tenho coisa de trabalho para fazer, e-mail para responder e tal. E quando eu tomo café da manhã, geralmente é um pão e café. De manhã eu acho que é um pão mesmo, assim. Acho que de manhã eu não como muitos pães, não. E aí... Com margarina. Com margarina e mortadela ou queijo, ou os dois. E aí almoço, a gente sempre almoça comida mesmo, não sou de comer hambúrguer, essas coisas no almoço. Na janta às vezes até sim, mas no almoço não. E o almoço geralmente tem arroz, feijão e carne, eu como muita carne. Muita carne. Eu acho que é uma coisa que eu trouxe do sul, assim. Sempre tem muita carne em casa. Frango eu nem considero carne, eu como carne vermelha mesmo. Tá. Em relação a carne e frango, a questão é que a carne vermelha ela vai ter bem mais gordura, então isso faz com que tenha um teor calórico maior e tem a gordura que é saturada, né? Então acho que é bom a gente sempre dar uma segurada. Ok. Então dividir aí, pelo menos aumentar o número de vezes na semana que você vai comer frango. Tá, pode ser. Ser melhor. Pode ser. E vegetais você coloca? Eu coloco. Não costumamos comprar assim muitos vegetais porque acaba estragando, a gente não consegue fazer direito. O que a gente acaba fazendo são esses congelados, assim. Brócolis, cenourinha, aquelas cenourinhas pequenininhas, eu gosto bastante. Essas coisas assim eu costumo fazer porque é mais prático. Tá. Tenta sempre encher bastante seu prato de vegetal, tipo metade eu do adoro. prato vegetal, porque isso enche a barriga, quase não é calórico, vai te dar saciedade. É um negócio que, assim, como muito também. Se tiver Então, brócolis, eu como 1 quilo de brócolis porque eu gosto bastante. Aí você falou que você gosta de uma sobremesa, mas que fruta já mata a sua vontade. Eu tenho esse hábito, assim, depois que eu termino de comer, eu sinto vontade de um doce. Mas pode ser uma fruta, pode ser qualquer coisa, assim, realmente. Se for uma fruta cítrica, eu acho ótimo. Tipo uma tangerina, bergamota, mexerica, sei lá como é que chama, né? Funciona. Uma. Tá. Isso é mais difícil, mas funciona. Porque fruta cítrica, inclusive, ajuda a absorver os nutrientes da tua refeição. Entendi, tá bom. É mara, Ok. tá? Ok. Lanche da tarde, você faz? Eu como, nesse momento é o momento que eu como mais pão, eu acho. Dificilmente eu como menos de 2, geralmente são 2, pelo menos. Mas eu às vezes como mais. E eu tomo café mesmo, café e pão. É o pão só com margarina ou você acaba colocando... Às vezes mortadela quando tem e queijo, essas coisas assim. Tá. E jantar, como é que é? Jantar é um pouco mais solto. Eu aprendi um negócio, isso aí é muito uma desculpa, mas eu aprendi um negócio uns anos atrás, acho que foi na pandemia, que alguém que eu confio, não lembro quem agora, falou que é importante comemorar pequenas conquistas. E eu tenho muitas conquistas no meu trabalho, muito feliz por isso, mas eu acabo eventualmente pensando, hoje eu mereço tomar um vinho, segunda-feira. E aí eu falo, vou tomar, eu vou comprar um espumante, vou fazer alguma coisa para comemorar uma pequena conquista, que foi uma coisa legal de trabalho que aconteceu, e que eu acabo às vezes utilizando isso como desculpa para fazer um jantar diferente, sabe? Tipo, segunda-feira a gente resolve fazer, sei lá, uma noite de sushi, acontece.
Mas a gente tem evitado isso, até por causa da questão do refluxo, eu tenho evitado comer coisas muito pesadas assim à noite. E o álcool também ajuda no refluxo. Então. Estimula. Eu não sou de beber muito álcool. A gente gosta muito de vinho, a Mari riu, porque a gente quando bebe acaba bebendo bastante, mas a gente só bebe vinho e eu comecei a tomar uísque na pandemia. Eu gosto muito de uísque e geralmente o uísque eu tomo à noite. Se pá, é isso que está contribuindo com o refluxo, agora eu parei de pensar. Ultimamente você está tomando com frequência? Não, acho que ultimamente menos. Durante a pandemia eu tomava muito. Mas aí também, por exemplo, quando você for tomar o vinho, você limita assim a uma taça. Mas geralmente é isso mesmo. Uma garrafa inteira ali de geralmente uma vez. É isso mesmo, e se eu pego uma segunda taça é a Mari que toma, porque eu não dou muito conta de tomar. Show. O que a gente tem que começar a ficar atento? E de repente pode ser muito interessante você, essa semana agora, já ir colocando em prática tudo que eu vou conversar, que eu vou te passar e tudo, mas começar a observar assim, nesse momento eu teria comido uma mortadela. Tá. Nesse momento eu teria comido um pedaço de chocolate. Nesse momento eu teria tomado uma taça de vinho. Porque às vezes a gente fala assim, é só um, a gente pensa naquele momento específico, assim, é só uma vez. Só que, na verdade, às vezes a gente comeu uma coisa que não é legal todo dia e mais uma vez no dia. Entendi. Então, eu acho que é interessante a gente observar isso. Porque, de vez em quando, tá tudo bem. A gente não é robô, né? Normal. Okay. Mas esse de vez em quando não pode ser todo dia. Tá bom. Então, olha, a gente tá combinado na água. Você já vai acordar, beber um copo de água, pegar uma garrafinha maior. Não comer carboidrato sozinho. Isso vai fazer com que você também tenha menos fome na próxima refeição. Então, por exemplo, você no café da manhã, né, comer o pão com os ovos, por exemplo, vai fazer com que você tenha menos fome no almoço, tenha fome um pouco mais controlada. Tá bom. Então, você vai conseguindo fazer refeições menores, o que vai impactar também no refluxo. Eu vou te passar as quantidades direitinho, mas acho que vai ser de boa. E atividade física. Tá bom. 5 vezes na semana, pelo menos. Tá, 5 eu acho muito difícil, mas eu vou tentar fazer sempre mais de 3, porque 3 a gente sempre tem feito. Se eu conseguir colocar um dia a mais, já falta um só para os 5, então eu vou tentar. Assim, nesses dias que for muito difícil ir pro parque, porque né, tem um deslocamento, esse tempo de deslocamento, tenta fazer alguma coisa em casa. A gente pode botar até uma meta assim, de, sei lá, 200, 300 calorias em atividade física. Como você falou que você tem um relógio, a gente pode, de repente, usar isso. Sim. Por dia. Então, nem que você pare aqui e fica pulando, fazendo polichinelo. A gente vê com o professor vai passar uma sequência pra 112 quilos pulando na cabeça dele, mas tá bom. Em breve, vão ser pelo menos 99, okay. Entendeu? Eu acho que o Brian vai se dedicar muito na alimentação, mas eu não senti nenhuma firmeza na atividade física. Eu espero que ele faça, porque a atividade física é uma coisa que vai acelerar muito o resultado, né? Aumenta o gasto calórico, então ele vai ter mais resultados. Apesar de que eu acho que ele pode ser o que mais vai ter resultado chocante, assim, em número. Por quê? Uma pessoa que é muito grande como ele, que tem muito peso pra perder, às vezes qualquer coisinha assim que você faz, até meio errada, a pessoa já tem muito resultado. Uma pessoa que tem pouco peso pra perder precisa de um detalhe a mais, de um refino a mais. Então eu acho que ele vai ter bastante resultado. Vamos, inclusive, pesar agora? Vamos ver? Bora. Vamos para a hora da verdade. Ai, meu Deus. Só que uma coisa que vale lembrar, pode segurar com as duas mãos. Quer que eu tire o óculos? Meu óculos pesa muito. Faz diferença aqui. Posso subir? Isso, aí estica. Peraí que eu tô sem óculos, eu não enxergo onde eu tenho que pisar. Pronto. O Brian, ele nunca vai ter pouquíssimo peso. Nossa, olha a diferença, como é que eu faço para enxergar. Porque ele é uma pessoa realmente muito alta, né? Pode sair, cuidado. Deixa eu botar o óculos primeiro, calma. Tô sabendo onde eu tenho que pisar. Pronto. Foi. Obrigado. Óbvio, né? O percentual de gordura, ele tá alto. Eu acho que o de massa muscular tá um pouco baixo. Deve estar. Então, é importante que você faça não só essa atividade aeróbica, mas alguma coisa de musculação, nem que você comece em casa. Vou fazer. Né? Enfim, eu agachamento, vou procurar flexão. academia. Na academia é melhor ainda, porque a gente se esforça mais. Gordura abdominal elevada, que é perigosa para nossa saúde, mas isso é uma coisa que vai naturalmente diminuindo. Tá bom. E agora bora focar para a gente ter o melhor resultado possível nesses 3 meses. Vamos. Depois, já temos muitas mudanças, né? Pô, muita coisa, né? 1 mês e meio.
Mudou muito. Eu sinto que de rosto eu devo estar diferente, para quem tá vendo e viu o episódio passado. Isso é um vídeo só ou são 2 vídeos diferentes? Um vídeo. Um vídeo só. Então, para quem acabou de ver os minutos anteriores, eu devo estar diferente, assim, porque eu me estranho às vezes quando eu vou editar vídeos meus que eu gravei há um mês atrás. Eu falo, pô, eu tava mais bochechudo. E aí eu me olho no espelho depois e concordo comigo mesmo. Sério? Assim. Você já notou essa diferença? Eu noto. Vamos pesar? Vamos ver? Vamos. Eu tô curioso também. Tá preparado? Eu tô com uma pequena expectativa, vamos ver. Caraca, é isso mesmo? 1 mês e meio? Nossa, E você tá com óculos, com microfone que é se verdade. pesa. Será? Tá bom. Gente, Caraca. quanto que você vai chegar no final desse projeto? Eu tô até preocupado já. Nossa. Uma coisa que mudou muito é a minha disposição para fazer exercício. Porque antes eu só fazia porque eu era obrigado a fazer, ou para acompanhar a Mari, né? Minha namorada já corria e tal, já fazia algumas coisas ali no parque e eu ia para fazer companhia para ela. Mas agora eu tenho sentido vontade de ir. Tanto que dias que eu me proponho a não fazer, porque a gente combinou, né, que tu me recomendou fazer 5 vezes por semana. E de segunda a sexta, geralmente tem alguns dias que eu não consigo mesmo. E aí eu tento fazer com que esses dias sejam no máximo 2, para poder no sábado e domingo compensar. E aí às vezes eu acordo determinado que hoje eu não vou porque tem muita coisa de trabalho para fazer. E aí no meio do dia dá uma horinha e eu falo, vou lá. E aí acabo indo, assim, coisa que eu jamais faria um mês e meio atrás. Se eu pudesse não ir, eu não iria. Eu achei muito legal. Teve um dia que você me mandou um print, acho que domingo à noite. Eu falei, domingo à noite ele tava caminhando. Porque a gente combinou aquele negócio assim, bota uma meta de você ver no relógio Isso, um 300 mínimo de calorias. Isso aí mudou minha vida. Mudou? Porque eu sou muito assim, se eu fazia por tempo, eu ficava indignado até o tempo passar. Se eu fazia por distância, eu queria fazer logo para ir embora para casa. E por caloria, não tem muito que eu faça. Eu posso, no máximo, intensificar, né, a caminhada que eu estou fazendo, ou correr um pouco, sei lá, e para tentar acabar mais rápido. Mas meio que eu fico mais tranquilo sendo por caloria. E eu já entendi mais ou menos quando que eu vou bater. E aí eu já me planejo para isso. Não teve nenhum dia que eu gastei menos de 300 calorias. E muitas vezes eu passei. O legal é que para você, então, a atividade física se tornou um hábito que, na verdade, Sim. você sabe que é necessário. Porque falar assim, amo fazer atividade física, muitas pessoas não amam, fazem porque tem que fazer. Eu acho que você aprendeu isso Aprendi a gostar, Eu tô gostando de fazer, tem sido legal. Eu sou o Léo, treinador, e eu tô acompanhando o Brian. O Brian, de primeiro contato, ele não me respondeu. Mas a Thaísa falou que ele estava mandando foto todos os dias do aplicativo dele, mostrando as calorias, o tempo de caminhada que ele estava fazendo, junto com a alimentação. Super focado na alimentação. E depois de um tempo, mais ou menos aí 1 mês e meio, ele me respondeu e falou que tá animadíssimo para ir para academia. Então eu montei o protocolo de treino dele para começar os treinos na academia. Eu fiquei sabendo que ele já perdeu muito peso. E é muito importante que nesse processo de emagrecimento, ele também ganhe massa muscular para que ele não tenha flacidez. Eu acompanhei durante algumas semanas, eu me pesei assim, e eu no começo fiquei surpreso, inclusive, de como foi rápido, porque uma coisa que me surpreendeu bastante é que eu não sofri de, tipo, estou numa dieta, estou com fome, não passei muito por isso. No começo era estranho, porque eu às vezes queria comer coisas, mas era só vontade de comer, eu não estava com fome de verdade. E aí eu controlava de não posso comer. E a fome em si não teve. Eu achei que eu ia passar por isso, não passei. Então foi bem legal. O autoconhecimento em pessoa já agora, né? Você assim se conhece. Conheço bastante, já me acostumei um pouco comigo assim. Na verdade tem vários motivos. O primeiro é que no início realmente a gente perde muito peso, não necessariamente de gordura, é muito líquido retido, né? Sim. Também. Que todas as besteiras que a gente come retém muito líquido. Segundo, que a gente tem uma perda realmente mais acentuada no início, conforme a gente vai chegando um pouco mais perto do nosso peso adequado, isso vai desacelerando um pouco, mas não quer dizer que vai parar. Sim. A gente também fez uma dieta que está baseada no seu peso anterior, porque a gente calcula as suas calorias diárias necessárias de acordo com o seu peso para você perder um peso. Então agora a gente precisa meio que reajustar para o peso atual. Tá bom. Tô com medo de ficar com fome agora, então. Não vai ficar com fome, calma. Porque até agora eu não fiquei. Não vai ficar. Ele fez um grupo no WhatsApp, ele e a esposa dele. E todos os dias, ele não esqueceu um dia. E eu não pedi pra ele fazer isso, não. Foi um compromisso dele com ele mesmo, porque ele achou que dessa forma ele ficaria mais fiel à dieta, vamos dizer assim. Ele todos os dias manda foto dos pratos dele. E ele, gente, tá muito dedicado. Eu juro
que desse jeito eu não esperava. Eu espero que ele não seja 8 ou 80, eu espero que ele consiga manter isso, ou pelo menos o equilíbrio depois também aqui do Invasão Leal. Mas os pratos dele estão super coloridos, muito bonitos, comida de verdade. Nos dias que ele vai presencial pro trabalho, ele mostra as tentações que tinha e que ele não comeu, e que ele comeu saudável. Então isso é bem legal. Mas não, tô muito feliz, melhor do que eu esperava. Eu acho que você está se dedicando bastante. Agora, o que a gente tem que pensar é, óbvio, a gente ainda tem mais 1 mês e meio de acompanhamento. Sim. E depois você tem a sua vida inteira pela frente. Exato. Você falou assim, eu sou muito comprometido, mas sou meio 8 ou 80. Então, o que a gente quer é que você consiga manter para sempre. O que você sente dessa vez, assim, comparado às outras vezes? Você acha que você está mais motivado a realmente ter essa mudança para sempre? Eu sei qual é o segredo do meu emagrecimento. Eu nunca fui uma pessoa comprometida com saúde na minha vida, mas eu sempre fui comprometido com conteúdo. Então, toda vez que eu pensava, com vontade de comer um hambúrguer, eu pensava, mas o próximo vídeo da Thaisa tem que ficar legal. E aí eu não então comia tem que gravar pra sempre. Pensando no vídeo. E aí o que eu vou fazer, provavelmente? Quando a gente acabar esse acompanhamento, eu quero transformar isso em conteúdo nas minhas próprias redes. Porque eu sou uma pessoa que faço conteúdo provando sabores diferentes de comidas que não são saudáveis. E eu acho muito importante mostrar para as pessoas que fora desses vídeos eu sigo uma vida saudável para elas não morrerem comendo em casa também, entendeu? E o que eu achei mais curioso, provavelmente ele vai contar isso pra gente, não sei nem se agora o que eu tô falando vai ao ar, mas ele tava decidindo o dia que ele ia comer uma besteira. Então ele falou assim, cara, eu tô com uma vontade de comer pizza, eu acho que era uma sexta-feira. E ele falou, mas eu não vou comer hoje, porque se eu pedir, eu vou acabar comendo muito. No domingo, os meus amigos vão vir, se eu pedir a pizza, a gente vai dividir. Então eu vou acabar comendo menos. Acabou que chegou no domingo, ele não pediu a pizza. Passado uns dias, ele falou, hoje eu tava com muita vontade de comer um hambúrguer. Aí mandou foto do hambúrguer. E aí me mandou assim, maior aprendizado desse período. Não, vou ter que ler pra falar com as palavras dele. Abre aspas. Porque isso foi bonito. Eu fiquei muito feliz. Maior aprendizado desse período todo. Não valeu a pena. Tô pesado. Parece que comi 5 hambúrgueres. E não fiquei feliz como eu ficava antes. Preferia ter pedido um pouco. A lágrima escorrendo. Gente, muito feliz. É porque a gente normalmente coloca toda a nossa felicidade, todas as nossas emoções na comida. Mas a gente precisa aprender que existem outras coisas que podem nos trazer felicidade também. E eu não consegui comer o hambúrguer inteiro. Eu comi tipo metade do hambúrguer e fiquei, nossa, parece que eu comi 5, assim. Porque parece que em 1 mês e pouco eu já mudei um pouco o quanto eu consigo comer de quantidade, sabe? E aí eu não fiz muita força também, aceitei que era aquilo ali meu limite. Mas, assim, foram vários aprendizados que você falou aqui pras pessoas, que é o que eu tento colocar na cabeça das pessoas. É você se arrepender depois, mas não ficar se culpando e fazer você acabar comendo mais, porque muita gente se culpa e come mais. Não, você fez o louco, que é o segundo ensinamento, você no dia seguinte seguiu a alimentação saudável. Acho até que no dia seguinte eu caminhei mais. Porque eu falei, 300 calorias não é suficiente para aquele hambúrguer de ontem. Eu acho que eu fiz 500. Dá até pra gente olhar no histórico lá depois, porque eu acho que no dia seguinte ao hambúrguer eu fiz tipo quase o dobro, assim, de caminhada. Bom, tô feliz. Só uma adaptação. Eu acho que você já tá com uma estrelinha, assim, na agenda da Nutri. Agora a gente precisa manter isso, ter mais resultados. Fiquei muito feliz. E eu acho que um desafio é realmente agora manter daqui pra frente e depois também que a gente acabar essas gravações, né? E ver que resultado que eu tive também, porque eu não sei ainda qual que foi. E um dia eu vou voltar a te revisitar. Eu quero Tá que bom. você saiba isso. Aparece do Passado nada. 1 ano, eu vou aparecer aqui de surpresa. E aí? Isso. Vamos ver. Acho uma boa. Eu confesso que eu tô nervosa e animada. Eu tô mais animado, não tô tão nervoso assim, mas acho que, não sei, vamos ver. A nossa meta era ficar abaixo de 100, a gente saiu de 3 dígitos. Eu queria chegar em 2. Eu falei que talvez fosse ser muito desafiador. Eu achei que foi. Foi melhor do que a gente imaginava. Viu só? Tô com uma folguinha. 98,6. Caraca. E tá com óculos, ó. Tô com óculos, tô com lapela. Tô com lapela, a gente tá contando com esse peso todo. Cara, eu tô muito feliz. Viu só? Também tô. Vou te falar a verdade que foi mais fácil do que eu imaginei que seria. Não tive fome, não tive sofrimento nenhum. Mas pensando lá de trás de, ter que perder 13 quilos, 14 quilos, eu fiquei
preocupado de que não fosse dar, assim, foi um desafio na minha cabeça, Eu também. depois foi... Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que ajudar ele a perder, com certeza, porque é uma meta desafiadora, mas foi, assim. Eu não lembro se estava gravando, mas eu te perguntei, tu acha que é possível perder tanto em tão pouco tempo assim? E aí tu falou, acho que dá, tal. Eu falei, tá bom, vou tentar. É que é muito individual, né? Sim, e sim. eu tava até conversando com o Brian que ele é muito alto, não sei se vocês já perceberam, porque hoje eu tô de salto. Tá de salto. Mas ele é muito alto, ele é grande mesmo. Então, é óbvio que a proporção de peso que ele vai perder vai ser muito maior do que uma pessoa que tem uma estatura muito menor também. Sim, sim. Mas eu tô muito feliz. Parabéns! Bom, obrigado, também tô. E aí, como é que você tá se sentindo? Tudo bem? Eu tô me sentindo magro. Tô me sentindo leve. Lembrando que ele perdeu esse peso todo, que inclusive você perdeu muito mais no primeiro período. É. Quando a gente te pesou naquele dia, eu acho que você já tinha perdido ali uns 10 quilos. Sim. Então você, na verdade, perdeu bem mais nesse primeiro período. E perdeu esse peso todo comendo as besteiras que você come, porque Sim. você grava vídeos comendo coisas estranhas. Sim. Hambúrguer de miojo doce. Eu tô cismada com miojo. Eu comi um sushi esses dias, que é um sanduíche de sushi. O pão é feito de arroz, como se fosse um hot roll, assim, arroz frito empanado. E ele é muito gorduroso. E enquanto eu comia isso, além de não ter assim, o prazer que eu imaginei que tivesse quando eu vi o prato, eu pensei que, eu tô conseguindo emagrecer mesmo fazendo esse tipo de maluquice, assim. Que, claro, eu não como tudo, mas eu tenho que provar essas coisas para produzir o conteúdo, né? Então é legal, porque eu estou produtivamente trabalhando, né? Fazendo meu trabalho de produção e ao mesmo tempo sendo muito produtivo no meu emagrecimento, né? Na minha preocupação com a saúde. Eu acho que o Brian já estava muito motivado. Ele já queria, a chavinha estava virada, então eu dei o caminho para ele. Assim, ele usou as estratégias certas e teve resultado. A maior transformação, com certeza, foi na compulsão, assim, de deixar de ser tão compulsivo alimentarmente. Eu não fiz mais aquilo que eu fazia de sentir fome de madrugada e ir para a geladeira procurar alguma coisa. Até porque eu não senti mais fome de madrugada, então se eu sentir fome hoje, eu provavelmente vou procurar uma castanha, uma fruta, coisas que eu utilizei assim quando precisei saciar alguma coisa fora do horário. Eu estou fazendo refeições maiores no almoço e na janta, conforme tu me passou, assim, de mais peso, né? Mas provavelmente mais saudável, certamente mais saudável. E eu estou fazendo bem menos refeições do que eu fazia antes. Hoje eu só faço café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Antes eu comia umas 2 vezes à tarde e umas 2 vezes à noite depois da janta, porque eu ia dormir sempre muito tarde também, né? Isso que você falou assim, eu tô comendo muito mais do que eu comia antes no almoço e no jantar. Com certeza. Mas é porque comida de verdade tem um volume maior e menos calorias. Exatamente. E provavelmente você fazia mais lanches, né? 2 lanches da tarde, porque o lanche que você fazia não te saciava. Então, sei lá, era só um pão. Pão você come e daqui a pouquinho você tá com fome. Então agora você come um pão com ovo. E eu nunca comi só um pão, eu comia 3 pães com qualquer coisa dentro. E agora o pão com ovo, no começo eu achava estranho comer só o pão com ovo, que parecia que eu estava comendo pouco, mas eu sentia a saciedade. E mesmo com as barrinhas de proteína, às vezes eu comia e falava, impossível que essa barrinha vai me sustentar. E passava 5 minutos e eu estava saciado e só tinha fome de novo na janta. Então foi um aprendizado de que eu não precisava comer o tanto que eu comia mesmo para estar saciado. E eu nunca mais tive aquela sensação de estufado, assim, sabe? Até depois, nesse segundo mês, que eu estava muito apertado de agenda de trabalho, eu e minha namorada, a gente estava começando a reparar que mesmo não fazendo o exercício, eu não engordava. E aí eu parei para ver que é porque eu estava comendo igual, né, eu aprendi no mês anterior, assim. Então eu consegui estabilizar e na pior das hipóteses, se acontecer de novo de eu não conseguir fazer um tempo para fazer exercício, eu sei que engordar eu não vou. Pro hábito de engordar loucamente como estava, acho que não, mesmo que aconteça mais uma pandemia, porque o que aconteceu muito comigo no último período foi eu já não era uma pessoa que tinha atividade física e durante a pandemia fiquei zero atividade física e provavelmente comendo mais, né, mais
desregulado assim na questão da compulsão. E eu acho que hoje em dia essa questão do alimento vai continuar estável como está, e eu já começo a sentir até necessidade de fazer exercício físico, coisa que eu não sentia antes e que hoje em dia, quando eu passo, sei lá, 2 dias sem ir fazer uma caminhada, sem fazer uma atividade física, eu sinto falta. Então, provavelmente vou continuar nas duas coisas, né? Na preocupação com a alimentação e na preocupação com o gasto de caloria também. E você falou que teve uma experiência engraçada essa semana, que você foi Sim. trabalhar num lugar. Eu fui num lugar que estava rolando um rodízio, sei lá, comida liberada, comida italiana, né? E eu sempre amei comida italiana, focaccia, massas, um monte de coisa. E não só por ser comida muito boa, mas por ser comida de graça, eu jamais imaginei que eu fosse não comer. E eu não pensei sobre isso enquanto a comida estava à minha disposição. Eu só estava lá, estava trabalhando, as pessoas estavam comendo, e eu tinha tomado café da manhã antes de sair, não estava com fome. Quando eu voltei para casa, era tempo do almoço ainda. Eu cheguei em casa e não estava com fome. E aí, no Uber, voltando para casa, assim, eu pensei, pô, não comi nada, né? Era de graça, estava lá, e eu não estava com fome e não pensei em comer. O que é uma coisa nova para mim, porque antes eu não precisava estar com fome para pensar em comer. Se eu estivesse passando numa padaria, tivesse uma coisa que me chamou a atenção, eu comeria. Tipo, vou comer alguma coisa. E agora eu só lembro de comer alguma coisa quando eu estou com fome. Isso mudou muito, assim, e é estranho para mim ainda parar para pensar nessas coisas assim. À tarde, às vezes der um vaga um horário no trabalho, eu iria numa padaria tomar um café e comer alguma coisa. Agora, se vaga esse horário e eu não estou com fome, eu não faço isso. É muito diferente. Mas a sua vida é triste? Porque assim, as pessoas elas devem achar, nossa, ele não come mais tal coisa. Eu 3 meses atrás também acharia. Não pode comer, ele deve estar sofrendo, triste, tá olhando, que tentação. Não foi sofrido pra você, você simplesmente não teve mais a vontade. No começo foi confuso e não foi sofrido estou com fome, não posso comer. Eu não tive fome nenhuma vez. Nesses 3 meses eu não passei fome. Mas eu ficava com esse psicológico assim, e se eu quiser comer um bolo agora, não vou poder. E aí, simplesmente eu não queria. Então, foi tranquilo. Demorou um pouco, os primeiros dias assim foram mais difíceis. A minha dificuldade do segundo mês foi a questão da fruta, que eu gosto muito de comer fruta e para mim era inadmissível abrir a geladeira e pegar uma fruta. Eu pegava e comia 2, 3, assim. E agora eu como uma e nem considero a possibilidade de pegar outra, assim. Isso mudou muito. Eu tenho medo de voltar a ser como eu era antes, mas eu acho que eu não corro esse risco se eu continuar me preocupando no dia a dia, né? Não vai voltar, sabe por quê? O Invasão Leal pode chegar na sua casa a qualquer momento, invadindo, pé na porta, falar, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eu acho que eu vou manter o ritmo de continuar emagrecendo por mais um tempo. E depois que eu terminar, que eu ficar satisfeito com o peso que eu tô, aí eu pretendo estabilizar ali, né? Sim, eu estava muito determinado a emagrecer, mas a minha dica é procurem acompanhamento de uma nutricionista, de uma pessoa, né, profissional que sabe o que você precisa fazer para emagrecer. Porque determinado como eu estou agora para emagrecer, eu já estive outras vezes também e eu não consegui emagrecer, então, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. E agora eu já tenho uma visão mais clara das coisas, tenho um planejamento de o que eu estou comendo, quanto que eu tenho que gastar e é tudo muito mais fácil. Até teve um período em que a gente aumentou um pouco a quantidade de proteína que eu comia e isso fez eu me sentir menos cansado para fazer atividade física. Então, esse tipo de jogada só quem é profissional entende da coisa para fazer por nós, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o Brian. Comenta aqui o que você achou, se você se identifica com alguma coisa. Curte o vídeo, compartilha já com alguém para você estimular as pessoas que você ama a se cuidarem e a assistirem aqui com você esse reality, o Invasão Leal. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. E no próximo episódio você vai conhecer a história da Andreia. Falei que eu não ia chorar. Não chora que eu vou chorar, gente. Eu não quero comer, mas quando eu vou comer, por exemplo, uma pizza, eu quero comer muito, porque eu vou comer só hoje, não vou comer depois, que eu não vou poder comer, e quero comer tudo num dia só, e não pode. Vamos ver se você perdeu esses 4 quilos que você falou que você acha que você perdeu, vai, vamos ver.